não é a parte técnica, é a inteligência emocional. Por isso que, com a expectativa que os seus professores, que nós, professores, temos de vocês, como estudantes que vão entrar no mercado de trabalho, que são engenheirandos, é importante saber isso. Porque se vocês se tornarem, para que vocês se tornem os líderes que nós esperamos que vocês sejam, é importante que vocês conheçam essa componente, porque essa pesquisa mostra que sem ela a liderança é fraca. E a definição que o Goleman deu em 98, quando ele escreveu aquele artigo, é que a inteligência emocional se refere à capacidade de reconhecer as suas próprias emoções, e também aquela dos outros. Você primeiro precisa gerenciar as suas próprias emoções e as suas próprias reações ao que você enfrenta, e depois gerenciar as emoções dos outros que estão interagindo com você, e de uma maneira a preservar os relacionamentos. Como vocês sabem, os relacionamentos, não só na vida profissional, mas em qualquer outro aspecto da vida, é o que move o mundo. São os relacionamentos entre as pessoas. Então, fator importante, inteligência emocional. O que eu vou tentar fazer aqui para vocês é dar uma estrutura que o Goleman propôs. Nós, novamente, que eu sou engenheiro de estruturas, certo? Então, vamos dar uma estrutura e, nesse contexto que o Vuelta apresentou de liderança como pano de fundo, em todas as palestras nós vamos falar sobre características que têm que estar presentes na sua formação, para que vocês se tornem os líderes que nós esperamos que vocês se tornem. O Goleman fala sobre duas facetas de inteligência emocional: competência pessoal e a competência social. Competência pessoal diz a respeito ao domínio das próprias emoções, a social diz respeito ao domínio das emoções dentro de um relacionamento, profissional ou não profissional. Além das duas facetas, ele fala de 4 domínios, que também, em paralelo, seguem essa definição. Primeiro é uma autoconsciência de como vocês reagem. Nós somos todos pessoas diferentes, nós não temos as mesmas reações aos mesmos eventos. Então vocês têm que entender primeiro como é que vocês reagem. Às vezes, como executivo na indústria farmacêutica, muitas vezes eu decidi não ter uma reunião de orçamentos que eu tinha marcado para as 10 horas, porque às 9h30 eu sabia que eu não estava no estado de tocar uma reunião daquele tipo na minha firma. Então é conhecer suas próprias reações, saber como você reage aos eventos que você vai participar, liderar. E é importante saber isso. Autoconsciência. E sabendo quais são as suas emoções e como você reage, gerenciar, um autogerenciamento dessas emoções. Autocontrole, controlando as suas emoções e os seus impulsos, enquanto você está se adaptando com as mudanças que você deve estar lidando como líder. Então essas duas partes, dois domínios, eles falam da parte interna. É vocês olhando para vocês mesmos, conhecendo suas emoções, gerenciando suas emoções. As outras duas são as equivalentes na área social. É uma consciência social, aí entra a empatia, que o Vuelta mencionou na introdução, uma consciência organizacional, para saber em que nível você está lidando, e uma habilidade de sentir, entender e reagir às emoções de outras pessoas. Por isso que a empatia é importante. E eu vou dar exemplos para vocês da minha carreira mais tarde na palestra, que vocês vão entender por que saber construir um modelo de elementos finitos e resolver uma equação diferencial não me ajudariam naquela situação, sem inteligência emocional.
Finalmente, dá licença, deixa eu conectar. Finalmente, a gerência das emoções com outras pessoas, ela é chamada de uma gerência de relacionamentos. Relacionamentos, como eu disse, são importantes. Então, gerência de relacionamentos é a habilidade. Aí vem até uma palavra que está muito na moda, que é uma palavra de inspiração. O líder, como disse o Goethe, ele inspira. O líder inspira. E para inspirar, você tem que entender o estado emocional em que estão as pessoas que estão lhe ouvindo. Como você está agindo. Então, o relacionamento o gerenciamento de relacionamento é a habilidade de inspirar, influenciar e desenvolver outros, até no contexto de estar que pode ser conflitante. Aliás, isso para a engenharia é uma coisa muito importante. Tem 2 pontos nessa frase que eu acho importantíssimos, eu vou mostrar isso para vocês. Um deles é desenvolver outros. É muito comum se encontrar, aí vai a diferença entre o chefe e o líder, que o Goethe mencionou. O chefe geralmente tem medo da sombra do subordinado. O líder considera um subordinado que atinja, em termos de carreira, mais alto do que o próprio líder chegou, é como se fosse uma estrela dourada no próprio currículo. Não se deve ter medo da sombra do subordinado. Deve-se criar, é assim que a raça evolui. Se vocês pensam nisso na área pessoal, por exemplo, todos nós queremos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Como é que o líder age? Ele age desenvolvendo o melhor que cada um pode propor, que cada um pode trazer. Então, um subordinado que chega mais longe do que você chegou como seu líder, é uma peninha no chapéu. E não deve ser visto como um problema. Essa é uma parte. A outra parte é inspirar e influenciar sem segundas agendas. Influenciar e inspirar. Geralmente sem segundas agendas. Para que você continue mantendo a sua credibilidade. Lá no começo. Para manter a credibilidade. Então esses 2 pontos são pontos importantes dessa definição. Como é que as facetas e os domínios interagem? Aí vem uma área que a gente gosta, nós todos gostamos, quando a gente vê uns quadrantes, os engenheiros, o olhinho brilha, né? O olhinho brilha quando a gente vê os quadrantes. Então, vocês veem aqui a competência pessoal, a autoconsciência e o gerenciamento da parte pessoal e a consciência social e o gerenciamento de relacionamentos, a competência pessoal, a competência social. Eu até, esse não é minha, eu tenho sempre todas as, quando vocês ficarem, eu tenho as referências dessas coisas, eu até não faria aqui what I see, não é o que eu vejo só, é o que eu observo, né? É como eu vejo o meu ambiente. Pode ser audição, pode ser tato, pode ser olfato, pode ser um monte de coisa. Mas é o que eu vejo, o que eu observo e o que eu faço a respeito. Como é que eu gerencio as minhas próprias emoções, como é que eu gerencio meus relacionamentos. Então essa é uma... E você está aqui no meio, né? Aqui. Lidando com isso todo minutinho da sua vida. Como líder no mundo. Vamos falar sobre a estrutura de competência emocional. Eu usei aí competência emocional porque esses termos são usados de maneira intercambiável. Às vezes fala assim inteligência emocional, às vezes fala de competência emocional. É a mesma coisa, mas eu pus um título para poder falar isso. Então, vamos ver quais são agora as características que vocês têm que ter para dominar esses aspectos. Então, competência pessoal, a parte pessoal, tem a parte de autoconsciência, ela depende de uma autoconsciência emocional, ou seja, o conhecimento das emoções, uma autoconsciência acurada, aguçada, ou seja, não é simplesmente uma passada, é preciso conhecer principalmente algumas emoções que podem determinar como vocês se comportam em frente a problemas, em frente a mudanças, etc. E
Autoconfiança. Autoconfiança, veja bem, não é arrogância. Ser arrogante é uma coisa, ser confiante é outra coisa. Se mostrar confiante no que você está propondo, no que você está fazendo. Definições de cada um desses, é importante que nós tenhamos. A autoconsciência emocional, reconhecer as suas próprias emoções e os seus efeitos. Autoconsciência acurada, aí vem uma outra parte importante disso. É que quando a gente se aprofunda no conhecimento das próprias emoções, o que aflora é o seu próprio conhecimento de onde estão as suas forças e aonde estão as suas fraquezas. Nós todos temos áreas fortes da nossa formação e da nossa operação e temos fraquezas. Por que é importante para o líder conhecer as fraquezas? Porque quando você monta o seu time, você tem que saber as suas fraquezas para que você faça o time forte e que os seus subordinados e os seus colegas de trabalho complementem você. O líder é complementado pela sua equipe. A equipe é forte em tudo, mas nenhuma pessoa consegue ser forte em tudo sozinha. Então, saber essa parte é muito importante na hora que você vai fazer uma política de recrutamento, na hora que você vai fazer uma política de promoção, por exemplo, dentro da sua, como líder, dentro do seu ambiente de trabalho.